Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta que muitos me fazem, muitas pessoas já adultas me fazem, sobre a idade de entrar no seminário. A pergunta é: eu já sou adulto, eu já passei dos 30, dos 40, eu ainda posso ser padre? Tem chance para mim ainda? É possível eu entrar no seminário já depois da juventude, depois dos 25, dos 30 anos? Então, a resposta é simples. Teoricamente, sim. Existem, inclusive, padres viúvos. Então, senhores que foram casados, que tiveram filhos, que ficaram viúvos e que resolveram ser padres, que sentiram o chamado de Deus para entrar no seminário, para serem padres e hoje são padres. Então, eu diria que sim, não existe idade, para entrar no seminário. Porém, não é normal, então não é o comum. O comum é que o jovem se sinta atraído na sua juventude, entregue para Deus a flor da sua juventude, as suas melhores forças, as suas melhores energias, a flor da sua inteligência para servir ao Senhor. Então, a vocação tardia é uma possibilidade, ela existe, mas não é o normal. E existem alguns seminários, na verdade eu diria que a maioria dos seminários não aceitam pessoas mais velhas como seminaristas, pessoas adultas depois dos 30. Por quê? Por uma razão muito simples. Quando nós já somos formados, quando já temos uma certa idade, nós temos dificuldade em nos deixar moldar. Então, a formação do caráter, ela se dá na juventude. Então, quanto mais jovem uma pessoa entrar no seminário, mais fácil vai ser ela se adaptar à vida celibatária, se adaptar às exigências do estado sacerdotal. Então, é na juventude que se formam os grandes homens. Então, é justamente nesse período da formação do caráter em que você vai poder ser formado no seminário para assumir a grande responsabilidade do sacerdócio. Já uma pessoa adulta, ela tem mais dificuldade na formação, mais dificuldade em se deixar moldar, ela já tem ideias fixas, já tem suas manias, seus vícios difíceis de serem extirpados, e a grande maioria dos seminários não aceita justamente por essa dificuldade de formar a pessoa adulta. Então, a porta ela não está fechada, não é uma impossibilidade legal, não existe um cânon, no direito canônico que proíbe a entrada de pessoas mais velhas. Vai depender do tipo de vocação, por exemplo, a vida monástica, a vida diocesana, a vida missionária, e do próprio seminário. Então, pode ter algum seminário que aceite e pode ter alguns seminários que ponham limite de idade. De qualquer forma, vai ser sempre uma exceção. Eu diria, se a pessoa ela realmente tem vocação, ela deve tentar. O que acontece com a pessoa com uma vocação tardia? Talvez ela se converteu tarde. Talvez ela sentiu o chamado de Deus tarde. Uma dificuldade que os acompanhadores vocacionais terão, e que para isso é necessário uma grande honestidade da parte do vocacionado adulto, é detectar se isso não é uma fuga. Eu não arranjei emprego, não consegui casar, não me relaciono com ninguém, então eu vou ser padre, que é só o que me resta, Pode acontecer uma certa fuga, então isso também precisa de uma grande honestidade, de uma grande sinceridade, para que não se dê um passo errado contra a vontade de Deus. Então, espero que eu tenha lhe respondido. Coloque aqui nos comentários se você tem algum testemunho, algum exemplo ou alguma dúvida a esse respeito. Então, que Deus te abençoe, a você e a toda a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.